Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? Olá, leoninos e leoninas, agora chegou a vez de vocês. Bora lá, então. Vamos dar uma espiadinha. Como é que foi o abril de vocês, legal? Vamos ver o que o Golden Box Oracle of Grace tem para contar para vocês no mês de maio de 2021. Ai, vejamos. Poseidon, Hera, Leão e Ciclope. Leão. No fundo do deck a gente tem a Artemis. Vamos clarificar essas três cartinhas com o tarô mitológico. Me parece que estamos falando de assunto de coração aqui, hein, leoninos? Será? Quem não, né? Quem não tem um assunto do coração, um assunto da alma para tratar? É que às vezes, nossa, só tô longe, é que às vezes às vezes a leitura ela se direciona para um lugar que daí tu é obrigado a seguir, tu não tem como escapar para outro. Vamos ver. Essa tarjinha já caiu 2 vezes hoje, acho que. Vamos ver aqui a terceira e última. Agora vamos ver então uma do tarô prateado para confirmar, clarificar. Aqui. Vejamos. A primeira cartinha que saiu para vocês então foi Poseidon. E a palavrinha é profundidade. O Poseidon, guris e gurias, ele é um carinha que a ele foi dado todo o reino das águas, tudo que tem abaixo das águas é reino do Poseidon. E foi dado a ele um tridente, que é esse garfão aqui, ó,
que com esse tridente ele deveria desencalhar os navios quando ele achasse por bem, ou então agitar o tridente e provocar maremotos para destruir cidades inteiras. A palavra do Poseidon é profundidade, porque ele vive nas profundezas. E normalmente quando a gente trata de profundidade numa leitura, a gente está falando do emocional. Então assim, o Poseidon ele é um cara que ele nos traz autoridade, mas com sentimentalismo. Sabe aquele mas eu vou com o coração aberto? É isso que a gente está falando. Vem clarificado pelo enforcado, que é chamado também de dependurado no tarô. E o enforcado ele é uma carta que ele nos fala de estagnação, de coisas que estão paradas ou de coisas que não estão sendo feitas da maneira como eu gostaria e com a rapidez que eu gostaria, coisas que eu não estou conseguindo controlar, coisas que estão saindo do meu controle. E ela nos pede também, essa carta ela nos pede que a gente tente ver a situação de uma outra maneira, sob um outro prisma. Porque às vezes, dependendo de como que está a cabeça da gente, a gente foca num negócio e fica martelando aquilo ali e não consegue ver outras perspectivas, não é verdade? Isso é do ser humano. A gente bota uma coisa na cabeça e fica ali com aquilo ali, com aquilo ali, com aquilo ali, e depois quando tu vai ver, nem era nada daquilo, tá? Então essa carta pede que tu tenha uma outra ótica sobre a situação. A outra cartinha que vem para vocês, leoninos, é a carta da Hera. E a palavrinha dela é fidelidade. Por que fidelidade? Porque a Hera ela é a deusa da fidelidade e do matrimônio. Ela é casada com o próprio Zeus, que é o dono de tudo, né? E como Zeus era muito cachorrão, muito safado, ela passou a vida toda em função de perseguir as amantes e os filhos bastardos que ele tinha. Então, assim, ela foi uma deusa que ela não tinha descanso. Ela passou a vida toda lutando pela fidelidade. Então, o que a gente tem aqui, leoninos? A gente tem uma situação em que está te sendo exigida a lealdade, está te sendo exigida a fidelidade, está te sendo exigida a dedicação, ou tu estás prestes a exigir de alguém ou de alguma coisa. Sabe assim, eu quero fazer tudo certo agora, mas meu companheiro não tá ajudando, né? Ou vice-versa. Logo agora que eu queria, né? Que eu não tô pronto ainda, eu tô sendo recrutado para andar na linha. Então assim, e aí? Vamos ter que achar um meio termo nisso aí. Essa carta da fidelidade, ela vem clarificada pelo 3 de paus. O que é o 3 de paus? O 3 de paus é uma carta que fala de ir adiante. O 2 de paus, que é a carta anterior, tu tá parado olhando, planejando como é que tu vai fazer. E o 3 de paus, tu já sabe como é que tu vai fazer. Tu tá prestes a dar o primeiro passo. Tá prestes a mudar de posição. Tá prestes a ir em frente em busca do teu objetivo, tá? Então, a gente tem uma estagnação aqui, né? Que está te exigindo alguma coisa, ou que tu estás exigindo, mas isso vai ter trânsito, vai ter saída, tá? Vai ter movimento, vão ter que movimentar isso aí. E a última é o Ciclope. Os Ciclopes são esses gigantes que têm o olho na testa, que eles são titãs, são grandes monstros, mas eles são bobões, são umas crianças grandes. Tanto que a palavra deles é inocência. Tem um ciclope muito famoso chamado Polifemo, que inclusive é filho de Poseidon. Muitos ciclopes são filhos de Poseidon. E esse aqui, o Polifemo, ele é filho de Poseidon. Então a gente tem uma história aqui de pai e filho, tá? No teu jogo apareceu o pai e o filho. E esse ciclope ele foi enganado pelo Ulisses, que é um carinha da Odisseia, que entrou lá e furou o olho do ciclope para poder fugir, tá? Comeu a carne do ciclope e ainda conseguiu fugir. Então, essa carta do ciclope, ela nos fala de inocência. Então, assim, até que ponto tu tá se deixando levar, tu tá sendo inocente, tá se deixando conduzir, essa tua trocada de lugar, essa tua evolução, esse teu avanço aqui, ele tá contando com a tua inocência ou ele precisa contar com a tua inocência? Vamos ver.
A carta que clarifica o Ciclope é um arcano maior chamado Louco. O Louco é aquele que é quase sinônimo disso aqui. Ele mete o pé e vai. É um carinha que está no alto de um penhasco, só com uma trouxinha nas costas, está pronto para se jogar. O Louco, ele sempre nos fala de uma nova fase que começa agora. Um novo desafio. Uma nova visão, uma nova ação, um novo panorama, tá? Então, assim, ou essa carta do Ciclope tá te pedindo pra te... Leoninos são inocentes, né? Não é um povo maldoso. Tá te pedindo para que tu deixe a inocência fluir, para que tu possa, como a gente diz, meter o louco, né? E começar uma nova fase, começar uma nova maneira de ver a vida, uma nova perspectiva, tá? Vem coisa nova por aí, Leão. E olha só, que coincidência, a carta que clarificou, outro 3 de paus. Saiu a mesma carta para vocês aqui, ó. Olha para vocês verem. O carinho olhando lá, ó. Tá vendo que para trás dele tá escuro porque tem sombra e ele tá olhando para a luz. Novos horizontes, tá? É isso que tu tá buscando, Leonino, novos horizontes. E que bom que as pessoas não ficassem estagnadas, não ficassem enterradas, plantadas na mesma situação a vida toda. Tem gente que fica, né? No fundo do deck, gurizada, aqui a gente tem a Artemis, ó. A Artemis, ela é a deusa da caça e dos animais, ela é a deusa da floresta. E ela, olhem a palavra dela, foco. Olha só, viu só? Foco. Tu tem que mirar onde tu quer ir e ir. Não ficar se deixando levar por, e agora? E o que eu faço? O que eu digo? E como é que eu resolvo? Vai porque a carta tá sendo bem, o jogo tá sendo bem claro, tá te pedindo que tu vá, tá? E tu vai. Bom, agora, aqui, vamos ver o que os anjos do romance têm para dizer para vocês. Que ninguém é de ferro também, né, Leo? A gente precisa dar uma... A gente precisa dar uma namoradinha de vez em quando, vamos ver. Como é que tá aí a parte do coração? Normalmente essa é a parte que mais interessa, né? Pelo menos pra maioria. Não, mas não tá querendo sair. Ai. Vamos pegar uma aqui então. Leão, maio de 2021. Perdoando e aprendendo. Que mago que tá aí nesse coraçãozinho, hein, Leonina? Perdoar já é uma coisa dificílima para qualquer pessoa. Aprender é uma coisa dificílima para muitas pessoas. Perdoar e aprender com o perdão é uma coisa mais difícil ainda. Mas a carta está pedindo isso. O perdão é nobre. Aliás, somente pessoas nobres perdoam. Então, Leão, tu faz uma viagem interior, olha para dentro do teu coração, vê o que te causa, o que tem te causado, o que já te causou essa dor. Tenta, a carta está pedindo, tenta perdoar, tenta desculpar, tenta entender os motivos que levaram a pessoa a fazer tal coisa. E depois, o mais difícil, mas o melhor, tenta aprender com essa situação. O que essa situação, tudo que acontece na vida da gente traz uma lição. Tanto as coisas boas quanto as ruins. É que as ruins a gente não tem força para olhar, mas a carta pede isso. Tenta olhar o que essa situação de perdão trouxe para te ensinar. Gurizada, tem um personagem da mitologia chamado Aquiles, que ele é um herói grego famosão. Inclusive no filme Troia, ele foi representado pelo Brad Pitt. E ele é um cara que era quentucho. Ele era um cara que ninguém pegava. Ele era um fortão do exército. E aí esse gurizinho, quando ele nasceu, a mãe dele foi até os deuses e pediu que queria que ele fosse invulnerável, que queria que ele não morresse. E aí os deuses disseram para ela, olha, tu faz assim, tu leva ele lá no rio tal e tu mergulha esse guri lá. Que daí ele vai ficar tinindo. E aí a mãe foi. Só que a mãe pegou ele pelos calcanhares, porque ele era bebezinho, e mergulhou ele no rio e tirou. Realmente o corpo dele ficou todo invulnerável, mas aquela parte do calcanhar
Na água não pegou, a água não pegou, então ali ele ficou fraco. Quando ele cresceu, participou da guerra, matou zilhões de pessoas nossa, machucou muitas outras, ninguém conseguia atacar. As flechas não pegavam ele, as lanças não alcançavam. Mas aí na guerra de Troia, o príncipe Paris tocou uma flecha e pegou exatamente no calcanhar. E aí ele morreu, porque era o único lugar vulnerável do Aquiles. Quando a gente tem um ponto fraco, a gente costuma usar a expressão, esse é o meu calcanhar de Aquiles. E a gente tem vários, né? A partir desse mês vai ter essa leitura diferente, que a gente vai falar das nossas sombras, tá? O que são as nossas sombras? É aquela parte que a gente não gosta de olhar. É aquela parte que, embora tu tenha que te confrontar diariamente, é difícil de tu olhar e dizer, isso aí tá ruim, né? E para ilustrar isso, eu escolhi os 7 pecados capitais, que são enumerados na Bíblia, e que fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Alguns têm os 7 pecados, outros têm 5, outros têm 2, outros têm 1, enfim. Mas todos nós temos, né? Todos nós praticamos os 7 pecados, ou parte deles. Então, eu escolhi alguns deuses para representar esses pecados capitais e a gente vai ver qual pecado capital vai estar mais latente no mês de maio de 2021 para vocês, para nós, né? Então vamos lá. Leão, qual é o pecado capital representado pelos deuses que vai estar mais forte? Porque daí, gurizada, se tu sabe onde é que vai te apertar o sapato, fica mais fácil de tu te programar e tentar escapar da cilada, né? Porque é bom a gente fugir do que é ruim, né? Contraditório? Vou repetir. É bom a gente fugir do que é ruim, não é verdade? Vamos ver então. Para Leão, qual é o pecado capital que vai estar incomodando o mês de maio? Esse aqui, que se escondeu. Zeus. O que saiu para vocês foi Zeus. O pecado capital que Zeus representa é a soberba. Por ele ser o deus dos deuses, ele mandava em todo mundo e ele era respeitado por todo mundo. Não que ele fosse um deus injusto, não. Ao contrário, ele era um deus extremamente justo. Mas ele usava de alguns benefícios, né, que o cargo lhe propunha para poder conseguir o que ele queria. O Zeus é um carinha que ele não aceitava não como resposta. Então o que é a soberba, gurizada? A soberba é quando eu digo, eu sou o cara, né? Eu sou a mina. Se Deus te deu uma dádiva, se Deus te deu um presente que tu tem condições de estar onde tu tá, de ter o que tu tens, glória a Deus por isso. Mas isso não te dá o direito de pisotear o teu próximo, de te prevalecer do teu próximo, de te achar sobre o teu próximo, né? Porque na verdade somos todos iguais. E a gente sabe que a vida ela é uma roda gigante. Hoje tu tá lá em cima, mas amanhã quem sabe essa roda não gira e daí tu tá lá embaixo. Então, quando a gente está em cima da roda, a gente não pode cuspir para baixo. Porque aquela pessoa que foi cuspida, uma hora vai trocar de lugar contigo. E aí quem vai tomar vai ser tu. Tá? Então, o alerta para Leão no mês de maio é a soberba. Cuidado, Leão. Não faz assim. Tá bem que os leoninos são pomposos, são os reis da selva, mas vão devagar. Vão devagar. É só da selva, tá? Que tu é rei. Vamos lá. Vamos ver o que o Néctar dos Deuses, que é esse card maravilhoso, esses cards, que é o alimento dos deuses, dizem para os leoninos o conselho, um puxão de orelha, um aviso, no mês de maio 2021. Néctar dos Deuses, Leão, maio de 2021. Olha, coincidência, outro troiano, Paris, o carinha que alvejou Aquiles, olha só. Leitura interligada. O Paris, então, ele é um príncipe que o pai dele era o rei Príamo, o rei de Troia, e o Paris, ele roubou a Helena. A Helena era uma mulher casada com o rei Menelau, e ele foi lá e roubou-a e levou-a para dentro dos muros de Troia. E aí tiveram um romance tórrido, só que desencadeou numa guerra que durou 10 anos. O Paris diz assim para ti, Leão, ó, a beleza... A vaidade, além de ser um dos 7 pecados capitais, olha que coincidência, pode te levar a uma estrada sem fim. Não deixe subir a cabeça ideias que te possam perverter acerca tão somente das aparências.
Às vezes, a embalagem é linda, mas o conteúdo, respeite-se. Tá bem clara essa mensagem para ti, Leonino, ó. Cuidado se tu tá botando a vaidade acima de outros valores, porque não eras fazer isso aí, tá bom? Às vezes tu olha uma pessoa e a embalagem, o casco é maravilhoso, mas quando tu vai investigar o conteúdo... eu sei que os leoninos gostam de tudo que é belo. Vocês são belos por natureza, né? Mas assim, uma investigação mais profunda eu acho que é bem-vinda. No teu caso, nesse mês de maio. Tá bom? Diferentemente dos outros meses, a partir desse mês eu vou ver se eu consigo fazer, em cada signo, fazer uma homenagem para um conhecido meu. E esse mês, a homenagem dos leoninos vai para o meu amigo Ramiro, meu parceirão de estrada, e para minha amiga Simone Barbieri, que são 2 leoninos ferrenhos, porretas. Me despeço então de vocês aqui, gurizada, pedindo ao Deus Nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda um mês de maio com visão, que vocês vão precisar, discernimento e profundidade. Esse é o meu desejo para vocês, leoninos, no mês de maio. Valeu? Um beijo da Grace Luz e logo, logo a gente se vê aí, hein? Tchau!